dia, pessoal. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a função crescente ou decrescente e o gráfico da função crescente ou decrescente. A função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. Ela será crescente quando a base for maior do que 1. Então, aqui eu tenho y igual a 2 elevado a x, a base, aqui o 2, é maior que 1, então ela é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontramos a sua imagem y. E aumentando o valor do x, a sua imagem y também aumenta. Isso é uma característica de uma função crescente. Se aumentar o valor do x, o valor do y vai aumentar. Exemplo, a função é y igual a elevado a x. A base tem que ser maior do que 1 para ser crescente. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de função crescente. Ó. Y igual a 2 elevado a x, y igual a 1,5 elevado a x, ou 3 sobre 2 elevado a x. Então, ela pode ser em decimal ou em fração, fracionário. Eu posso representar, e ela vai continuar sendo crescente ou decrescente, se a base for maior do que 1. Quando eu pegar o número do numerador, dividir pelo denominador, der um número maior do que 1, ela vai ser crescente. 3 elevado a x, 2,5 elevado a x. Exemplos de função crescente, base maior do que 1. Aqui eu tenho o gráfico de uma função crescente. Construir o gráfico da função y igual 2 elevado a x. Primeiro, nós vamos construir uma tabela. Aqui eu tenho essa tabela. Os valores vão variar, os valores do x vão variar de menos 3 até 3. Esse aqui é os valores do x. A função é y igual a 2 elevado a x. Então, o x aqui, ó, eu vou trocar por esses valores aqui, de menos 3 a 3. Aí eu tenho 2, troquei o x por menos 3. 2 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, nós vamos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Vimos isso numa aula anterior. 2 elevado a menos 3. Menos 3, ó, negativo o expoente. Eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. 1, a terceira potência é 1. 2, a terceira potência, 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. 2, agora o menos 2. Eu vou substituir o x por menos 2. 2 elevado a menos 2 vai ficar invertendo base 1 sobre 2. Trocando o sinal do expoente, 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 4. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Y igual a 2 elevado a menos 1. Eu vou inverter a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1, tá? 1 sobre 2. Vou trocar o y pelo zero. 2 elevado a 0 é igual a 1. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. 1. Y igual a 2 elevado a 1, vai dar 2. O 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Trocando o x, o expoente, por 3. 2 elevado à terceira é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Eu vou pegar esses dois valores. O primeiro valor do x e vou aqui para o gráfico. Colocar aqui no gráfico. Aqui é o eixo x. Começando no menos 3 até o 3. Aqui eu coloquei mais valores, por quê? Porque essa reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Esses são os valores até 3 que eu vou estar trabalhando. O meu menos 3, eu vou ligar no 1/8. O menos 2 em 1/4, o menos 1 em 1 sobre 2, o 0 no 1, o 1 no 2, o 2 no 4 e o 3 no 8. Então, voltando aqui, ó. Menos 3, 1/8, mais próximo de 0. Menos 2 e 1/4, acima de 1/8. Se eu pegasse esse espaço aqui, ó. Eu dividir em 8 pedacinhos, 1/8 é o primeiro pedacinho mais próximo do zero. Depois, 1/4.
eu vou pegar esse pedaço, dividir em 4 partes, de 0 a 1, e pegar a primeira parte, 1/4. Meio. Vou pegar esse espaço aqui, ó, dividir em 2 partes e vou pegar uma parte, metade. Então, eu tenho menos 3 ligado a 1/8, menos 2 ligado a 1/4, menos 1 ligado no meio, 0 ligado em 1, 1 ligado em 2, que dá pra ver bem melhor, ó. 1, eu subi até o 2 e do 2 encontrei com 1, coloquei a bolinha. Menos 2 com o 4, ó. 2 positivo e 4. 3 positivo e 8. Então, o 3 eu liguei no 8. O gráfico da função exponencial é uma curva. Quando você coloca esses pontos aqui no plano cartesiano, eixo x e eixo y, e eu ligo esses pontos, da função exponencial, ele vai ser uma curva. Da função exponencial, ele vai ser uma curva. Então, observando essa tabela, quando nós aumentamos o valor do x, o valor do y também vai aumentar, ó. 1/8, 1/4, meio, 1, 2, 4 e 8. Se eu aumentei o valor do x, o valor do y também aumenta. Ela é uma função crescente. A função decrescente, por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores do que 0 e menores que 1, por exemplo, o f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, ela é uma função decrescente. Exemplo, y igual a a elevado a x, com a entre 0 e 1. 0 menor que a e a menor que 1. Eu tenho os exemplos aqui de função decrescente, ó. Y igual a 1 sobre 2 elevado a x, ou 0,5 elevado a x. Aqui está na representação fracionária e aqui na representação decimal. 1/3 elevado a x e 1/5 elevado a x. São exemplos de funções decrescentes. Meio, 1/3, 1/5, números que está entre 0 e 1. Função decrescente. E nós temos o gráfico dessa função decrescente. Olha, a função é 1 sobre 2 elevado a x. Eu vou atribuir valores para x, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esse aqui são os meus valores do x, de menos 3 a 3. Aqui eu tenho o menos 3, eu vou trocar o x por menos 3. O número está negativo, então eu vou inverter a base, tá 1 sobre 2, eu vou virar o número, ficou 2. 2 à terceira. Inverteu base, trocou o sinal do expoente. 2 à terceira é igual a 8. 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Inverteu base, trocou o sinal do expoente. 2 elevado a 1, 2. Ó. 1 sobre 2 elevado a menos 2. Inverteu base, 2. Trocou o sinal do expoente. 2 também. 2 vezes 2 elevado ao quadrado é 4. 1 sobre 2 elevado a menos 3, inverteu base, 2. Trocou o sinal do expoente, 3, 2 à terceira, 8. Inverter base, a gente vai virar o número, o 1 no denominador, ele não aparece. Meio elevado a 0, 1 sobre 2 elevado a 0 é igual a 1. X valendo 1. 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2. X valendo 2. 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, porque o expoente é 2. Expoente 3, ó. X valendo 3. Vou trocar o x aqui do expoente por 3. Vai ficar 1 sobre 2 a terceira potência. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 a terceira potência, 1/8. Aí ficou. Eu tenho 8, 4, 2, 1. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8.
Quando eu aumentei o valor do x, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, aumentei o valor do x, o meu y diminuiu. Característica da função decrescente. Aumentando o valor do x, o y vai diminuir. 8, 4, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Aqui eu tenho o gráfico. Valores de x, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O menos 3, eu vou ligar lá no 8. Menos 3 e 8, ó. Menos 3 e 8. Menos 3, tá aqui. Eu vou ligar lá no 8. Menos 2 em 4, olha. Menos 2 e 4. Menos 2 no 4. Menos 1 no 2. Menos 1 no 2. 0 no 1, 0 e 1. 1 em 1 sobre 2. Aqui, ó, 1 em 1 sobre 2, metade. O 2 em 1 quarto aqui, ó, e 2. E o 3 em 1 oitavo, próximo do 0, mas não chega a 0. O 3 em 1 oitavo. Quando eu ligo esses pontos, o gráfico é uma curva. O gráfico da função exponencial, ele é uma curva. E aqui eu tenho os valores, ó. Quando aumentou os valores do x, os valores do y diminuiu. Característica da função decrescente. Aumentando os valores do x, os valores do y diminuiu. Está escrito aqui. Aqui eu tenho a representação dos dois gráficos juntos. Gráfico da função crescente e decrescente. Olha, a função crescente, essa daqui, ela tende a aumentar no primeiro quadrante. A função exponencial, ela vai estar entre o primeiro e o segundo quadrante. Primeiro quadrante, a função crescente, o gráfico aumenta no primeiro quadrante, vai diminuindo em relação ao segundo, mas não encosta no eixo X. A função decrescente, ela aumenta em relação ao segundo quadrante e vai diminuindo em relação ao primeiro. Quanto mais eu diminuir esse número, esses valores do y aqui vai aumentar. Então, eu tenho a função decrescente, aumenta no segundo quadrante. Fala grande no primeiro, no segundo quadrante, pequeno no primeiro. A função crescente, grande aqui, ó, cresce, aumenta no primeiro quadrante, que quanto mais eu aumentar o valor do x, mais o y vai aumentar. Então, ela tende a aumentar aqui nesse primeiro quadrante. E vai ficar pequeno, menor no segundo quadrante. Então, a função exponencial, ela vai estar sempre nesses dois quadrantes, primeiro e segundo. Ela não toca, não atravessa o eixo X, também não toca o eixo X. O número pode estar pequenininho, mas ele não vai chegar a 0. Então, grande no primeiro, função crescente. Grande no segundo, função decrescente. Essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos!